Vamos receber no canal BOL o delegado-geral recentemente aposentado, Vanderlei Miranda. Ele é professor do curso de Direito no Aprendiz e também na Unipac. E o seu tema de mestrado foi falar sobre entre o bem-estar e a segurança pública, focando bem aí no estresse ocupacional dos policiais civis. Doutor Vanderlei, seja bem-vindo aqui ao canal BOL. Ô, Salim, muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui colaborando, né, e participando desse programa. A dissertação de mestrado, né? O que te levou a escolher esse tema especificamente? Olha, o que me levou a escolher esse tema foi justamente focado aqui na minha profissão, né? Você mesmo mencionou, né, eu sou delegado de polícia, eu tenho 34 anos de profissão e galguei ali todos os postos, todos os cargos da Polícia Civil e no decorrer da minha vida comecei a perceber realmente alguns elementos que me chamaram a atenção com relação ao estresse. E não partindo para o lado pessoal, mas com uma ideia de contribuir institucionalmente, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre isso. Lógico, aproveitei aí o período que eu estava me aposentando e logo depois a minha aposentadoria para poder focar muito, né, no caso do meu mestrado de administração, procurar entender o porquê desse adoecimento de policiais. Perfeito. Bom, e o que que seria, né, dentro do seu trabalho de pesquisa, o que que seria o bem-estar? Bom, Salim, a questão é o seguinte: toda a atividade, todo o serviço, tudo que você for fazer, a questão do bem-estar é importantíssimo, né? É uma temática importante, né? Por isso que o tema da minha dissertação é o bem-estar e segurança pública. É um contraponto, né? Porque o bem-estar do trabalhador é o principal responsável pela melhoria da atividade laboral, ou seja, se ele está bem no trabalho, o serviço flui bem, né? As organizações né, a qual ele possa pertencer vão ter uma qualidade muito grande. E aí, em contraponto a este bem-estar, nós podemos verificar a questão do estresse ocupacional e como é que o bem-estar e o estresse ocupacional estaria conectado com a segurança pública, porque esse tipo de serviço ele tem uma especificidade, uma situação um pouco mais complicada do que as outras profissões. Uhum. Agora, você fala, né, de bem-estar, né, fazendo esse contraponto com a segurança pública, e fala principalmente sobre o estresse ocupacional de policiais civis. Eu queria te perguntar o seguinte: quais são os tipos de doenças que podem causar o estresse ocupacional, de acordo com o seu trabalho de pesquisa? Pessoal, o que nós precisamos deixar bem claro? Né, que as profissões, todas elas podem trazer alguns fatores de risco para a saúde. Né? Então, o que é importante é que as organizações procurem, né, minimizar aí esses fatores de risco, melhorar a autoestima do seu colaborador, do seu profissional, e dar para ele uma sensação, né, de satisfação e de segurança. Tá? Alguns estudos, né, que a gente andou fazendo, né, pesquisa, têm observado que o estresse e a degradação mental, da saúde mental, tem levado aqui um surgimento de diversas doenças, como, por exemplo, doenças cardíacas, distúrbios do sistema imunológico, manifestações psicológicas, e dentre outras situações que nos preocupa e, com certeza, preocupa as organizações. Nós falamos aqui organizações num sentido bem amplo, né? A iniciativa privada, o poder público, toda sorte de atividade laboral. Perfeito. Bom, agora comenta pra gente sobre a importância, né, do estresse ocupacional, assim, o estudo dele e como é que isso reflete também em relação às empresas e reflete na vida da pessoa também de forma geral. Tá, eu trouxe para você a questão dessas doenças físicas e até psicológicas. Eu preciso só ressaltar para vocês que o estresse ocupacional é uma questão inerente a todas as ocupações. Todos os serviços, todos os trabalhos são passíveis de estresse ocupacional. E Uhum. aqui, no caso específico policial, né, essa situação é um pouco mais potencializada. O trabalho policial é potencialmente estressante. Tá? E aí, esse trabalho, por ser estressante, ele está associado a diversos problemas físicos, mentais, que podem levar a uma série de situações,
né, ao uso de substâncias ilícitas, ao uso de bebida alcoólica, né, e até mesmo morte prematura de toda a ordem, seja no embate com a criminalidade ou a falta de autoestima chegar ao ponto de a pessoa ceifar a própria vida, a vida, tá? E aí, a questão do estresse ocupacional é importante, porque, focando aqui para o lado de policial, os estudos, né, tidos até agora têm observado uma grande gama de policiais brasileiros com um índice de estresse tão alarmante, né, que assim, exacerba aí se for comparado com outras profissões, né? Então é, isso acontece não só por conta do tipo de serviço, de profissão que exerce, mas também referente às funções relativas ao cargo, né? Podemos falar sobre sobrecarga de trabalho, relações institucionais, ou seja, as relações interpessoais, questões envolvendo hierarquia, disciplina, falta de reconhecimento, desvalorização profissional e até problemas financeiros, né? Ou seja, falta de reconhecimento financeiro pelo trabalho que exerce, né? Então, esses fatores estressores aí da atividade da área de segurança pública, eles podem evoluir para quadros mais graves, como já bem mencionei, com o uso aí de substâncias psicoativas, violência, né? E podendo levar a situações muito mais graves, tá? Perfeito. Eu ia até te perguntar o seguinte, né, como é que o policial entrou, né, a segurança pública de forma geral entrou no seu trabalho de pesquisa? Uma boa parte dessa pergunta você já respondeu, mas parece que você estudou um pouco dos policiais em Minas Gerais e principalmente os policiais de Barbacena. O que que você encontrou nessa pesquisa? Olha só, a gente, como é um projeto científico, a gente procura tentar afastar o máximo possível desse lado pessoal. Mas como eu vivenciei, né, isso por 34 anos, não deixo de ter aqui uma coisa muito íntima, né? Na minha vida, durante toda a minha carreira, a gente percebeu situações que podem causar estresse, tanto como atividade, né, de combate ao crime, como interna corporis, ou seja, com seus próprios colegas de trabalho. Isso pode surgir mesmo, né? Você está ali numa unidade, numa instituição que você tem pessoas que são treinadas para ter autocontrole, mas a especificidade do trabalho ela vai muito além da nossa compreensão, né? Quando a gente fala em estresse ocupacional de policiais, a gente vai comparar aqui igual a controladores de voo, que a gente trabalha no limite. A cobrança, não só interna, como da sociedade, é muito grande. Então, nós temos os policiais, eles têm essa cobrança, tanto os policiais civis, policiais militares, até mesmo policiais penais e bombeiros, eles sofrem muito com isso porque eles têm que dar uma atenção para a sociedade e ainda tem esses problemas internos. O que me levou foi justamente isso, perceber isso, né, por ter percorrido boa parte do estado de Minas e notado que esses tipos de sintomas a respeito do estresse, eles são muito corriqueiros entre policiais civis. E aí eu resolvi focar, né, já fazendo mestrado em administração, trazer isso, esse estudo, para a gente ter um novo pensar a respeito da profissão. E eu falo isso porque existem diversos estudos sobre estresse ocupacional, mas muito poucos envolvendo policiais e menos ainda policiais civis. E aí, neste contexto, eu entendi que eu poderia e deveria dar atenção para a carreira policial civil, que ela é uma carreira muito estressante, né? E aí, eu para aprofundar a minha pesquisa, como ela estava em meio ao período pandêmico, eu foquei esse estresse ocupacional de policiais civis num contexto da pandemia de Covid-19, que assolou aí toda a humanidade, e nós não ficamos aqui isentos de sofrer com isso. Uhum. Agora, o que que você encontrou em relação aos policiais de Barbacena, né, dentro da sua pesquisa? Olha só, interessante. Barbacena, assim, se a gente for olhar, espelhar isso como o estado de Minas, Barbacena é uma das cidades mais seguras do estado.
Então, quer dizer, é uma cidade ordeira, a região de Barbacena é uma região ordeira, apesar de ter em si uma criminalidade que é inerente a qualquer sociedade, ou seja, nós temos crimes em qualquer lugar, né? Mas a gente vai raciocinar, pô, Barbacena é uma cidade tranquila, então os policiais daqui não são estressados? Não, fomos, assim, observamos durante nossa pesquisa, nós fizemos entrevista com alguns funcionários da regional de Barbacena e detectamos alguns sintomas, dentre eles ansiedade, insônia, enxaqueca. Nós temos estatisticamente, policiais com problemas de saúde, né? Policiais que fazem uso de medicamento constante, muito disso decorrente dessa possibilidade, desse estresse ocupacional estar interferindo em suas vidas. Agora, quando você faz a dissertação, você também tem que fazer uma conclusão sobre o que você encontrou, o que você pesquisou. Qual foi a sua conclusão, né, para que a gente possa compreender todo o conteúdo e como é que você concluiu a dissertação? Olha só, é, como eu mencionei anteriormente, não havia, ou havia poucos estudos, poucos achados científicos a respeito de policiais civis. Então, o terreno ainda é muito novo, nós estamos tateando isso. O que nós já percebemos é que o estresse ocupacional é uma realidade, tá? Envolvendo policiais civis. Nossos policiais civis eles estão adoecendo por uma série de fatores, tá? Excesso de carga de trabalho, metas para cumprir, né? Falta de valorização interna e externa, a própria sociedade também, né? Tem às vezes uma certa resistência com relação à polícia. Internamente, que não temos a valorização de determinados servidores que às vezes exercem o seu mistério com muita maestria, mas não tem aquele reconhecimento. Então, o que nós percebemos? Essa questão do estresse, apesar de Barbacena ser uma cidade tranquila, rodeira em relação a outras cidades do estado, ela também padece de fenômenos importantes, interessantes sobre o estresse ocupacional. Então, nós percebemos aqui que alguns, ou boa parte dos nossos servidores, passam por essa situação. Logicamente, eu não vou mencionar aqui valores e nem outros dados, porque nas nossas pesquisas, aqueles que participaram só fizeram sobre o compromisso de que não fossem identificados, né, que não fossem expostos. Mas o que nós podemos coletar durante a pesquisa é, sim, que existe uma série de situações que chamou a nossa atenção. Tá? Então, nós trabalhamos com alguns construtos, sabe, Salim, para verificar a questão do estresse ocupacional. Então, eu vou falar para vocês aqui alguns construtos que nós estabelecemos, 5, e algumas coisas que nós identificamos. Tá? Por exemplo, nos impactos no trabalho, nós percebemos que alguns pontos chamaram a atenção dos entrevistados, como, por exemplo, a realização de processos e atividades complexas ainda, né, sem ter adquirido experiência para tal, ou seja, a pessoa não está muito afeta, não tem muita experiência e acaba tendo que exercer uma atividade um pouco complexa, que é a atividade policial, né? Aqui, em razão da pandemia, o ritmo aqui de trabalho se intensificou, gerando um desgaste físico e mental, né? O policial teve que se adaptar por conta da pandemia, e aí causou a ele um desgaste, tá? Um desgaste físico e mental. Associado a isso, uma cobrança pelo cumprimento de metas que exigem uma responsabilidade, né, muito grande, né? Então criou uma forte fonte de tensão para esses servidores, né? E eles entendiam pela necessidade de um canal aberto com os colegas e a unidade para poder discutir essas situações, né, de tensão excessiva no trabalho. Por conta disso, alguns sintomas de estresse apareceram, né? E esses sintomas de estresse, assim, o que mais se evidenciou na nossa pesquisa foi nervosismo, ansiedade, aquela sensação de vazio, né?
aquele ato, né, do agora e do futuro, é um medo, uma apreensão do que vai acontecer no futuro, lógico, muito disso ligado à questão da pandemia, né, não sabendo nem se vai viver, porque naquela época, na época do estudo, a questão da Covid-19 causou muito pânico para a sociedade e os policiais não ficaram de fora, mesmo pelo contrário, eles foram linha de frente, né? Muita gente trabalhou em home office e os policiais não, eles não pararam de trabalhar, eles continuaram combatendo o crime, prendendo pessoas, tendo contato com pessoas que possivelmente estariam contaminadas com o coronavírus, e aí tinham aquele medo de morrer ou de transmitir essa doença para os familiares, e por conta disso, esse reflexo está chegando agora, né? A conta está chegando agora. Então, através disso, trouxe para esses policiais muita angústia, muita irritabilidade, muito período de depressão, né, que tem ali aquela tristeza, uma apatia, um isolamento, aquela falta de energia, falta de vontade de trabalhar. Tá? Bom, e por que isso? Né? Um próximo construto que fala sobre fonte de tensão no trabalho. Né? Então, ou seja, ele percebeu nesse dia a dia, além do serviço dele normal, né, associado ao processo aí pandêmico, né, a existência de conflitos importantes no ambiente de trabalho, conflitos internos e conflitos externos. Né? Então, esse risco físico, no caso da pandemia, de se contaminar, ele aumentou o nível de tensão, né? E essas interferências externas à instituição, elas ocorreram, né, foram fontes de tensão, né, muito forte nessa questão de embate contra a criminalidade, e a própria Covid afetou assim, assustadoramente o significado do trabalho dele. Tá? E finalizando aí, né, tem mais 2 pontos para a gente poder mencionar aqui, mas é o seguinte, esses policiais apresentaram assim como fonte de tensão para esse indivíduo, né? Ele começou a ter o quê? Uma vida mais corrida, passou a realizar mais trabalho, com menos tempo, tá? E aí ele pensa ou realiza frequentemente 2 ou mais funções, atividades ao mesmo tempo, e aí causando uma dificuldade de concluí-la. E por conta disso, nessa tensão, essa cobrança de trabalho, ele não conseguia se desligar do trabalho, mesmo fora dele, mesmo em casa, né? E aí ele entendia o seguinte: como o serviço estava tomando demais, muita cobrança, ele tinha, né, essa série de compromissos, ele não tinha o tempo livre para ele, né? Para ele desligar o botão para, peraí, deixa eu pensar o que está acontecendo, vou fazer outras coisas. Ele não tinha tempo, tá? E isso impactou muito a vida pessoal dele, né? Pouco horário de descanso, né? Mesmo após os feriados, expediente, feriados, após o feriado, desculpe, nos feriados, após expedientes, nos finais de semana, né? E aí ele passou a ter o quê? Perdeu o controle sobre a sua vida, sobre os eventos da vida. Então ele passa a ter, por conta do trabalho, ele não tem tempo para a família, não tem tempo para os relacionamentos, né? Não tem tempo para uma atividade física, né? E aí desgasta as relações interpessoais dentro do trabalho e fora dele. Perfeito. Doutor, muito obrigado aí pela conversa com a gente aqui, falando um pouquinho sobre essa questão envolvendo o estresse, envolvendo, né, o estresse ocupacional e falando também sobre o bem-estar e conectando tudo isso com a segurança pública. Muito obrigado, doutor. Ô, Sally, eu agradeço demais a oportunidade, tá? Eu estou aqui sempre à disposição. Eu penso que esse trabalho foi muito significativo, porque a polícia, as pessoas, a sociedade tem uma outra visão de polícia, né? Assim, só para encerrar minha fala, muito que a gente percebeu enquanto atividade, quando estava trabalhando, até mesmo fora, que as pessoas, a sociedade não conseguia entender que o policial é um ser humano como outro qualquer. Ele não tem capa, ele não voa, ele não é infalível. Então, ele está sujeito a toda sorte, né, de eventos que a vida possa proporcionar. E aí, ele, por sendo policial,
por estar na linha de frente, assim como médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde, sofrem muito com esse embate, né, de ter que atender a sociedade e cuidar da sua própria saúde, né? E aí foi esse o motivo, a decisão de aprofundar nesse estudo. Eu tenho a intenção de continuar o estudo do estresse ocupacional de policiais, agora num espectro mais amplo, né, através do Estado. A gente está com essa intenção de levar esse projeto aí para a administração da chefia da Polícia Civil e, quem sabe, a gente acrescentar e trazer novos dados, novas informações e possa contribuir para a melhoria da atividade policial e, consequentemente, favorecer a sociedade. Claro. Canal Ball aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.